Fala pessoal, aqui é o professor Paulo Ventura e nós vamos estudar sobre estatística aí para os concursos policiais que ano após ano contém o seguinte conteúdo. Bom, estatística, visão conceitual básica, população, universo, amostragem, amostra, censo, experimento aleatório, método estatístico, variáveis quantitativas e qualitativas, medidas de tendência central, média, mediana, moda, medidas de dispersão, amplitude, variâncias e o padrão, análise e interpretação matemática de gráficos, tabelas, diagramas estatísticos. Muito bem, então vamos dar início falando sobre o conceito de estatística. O que é estatística, né? Estatística pode ser definida assim, como um conjunto de técnicas para planejar experimentos, obter dados e organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. A diferença entre população e universo. Na verdade, são equivalentes. Né? Quando fala população e universo, é todo o conjunto, todos os elementos daquilo que se está estudando. Algumas pessoas confundem população com pessoas, mas existem população de pessoas, população de bactérias, população de detergentes, população de cadeiras. Então, população ou universo é todo o conjunto. Né? Então, sim, conjunto de elementos com determinada característica em comum, cujas propriedades podem ser estudadas a partir de subconjuntos, que são amostras. Já ouviu aquela expressão amostra grátis? É porque o cara está te dando uma parte do todo, né? E como ele está, médico no caso, né? Se for um remédio, está te dando uma parte do todo, a amostra é grátis, entendeu? É um pouco de piada também. Então, a amostra, subconjunto de uma população por meio do qual se estabelecem ou estimam as propriedades características dessa população. Porção, fração ou unidade de um produto natural ou fabricado destituído de valor comercial e apresentado para demonstrar sua natureza, qualidade ou tipo. A amostragem é a técnica que se utiliza da amostra. Então, ato o processo de seleção e escolha dos elementos de uma população para constituir uma amostra. Ato ou processo de seleção de amostra para ser analisado como representante de um todo. Por exemplo, se você vai estudar sobre a intenção de voto das pessoas, você não vai conseguir pegar toda a população de pessoas que estão aptas a votar. Você vai pegar uma amostra, né? E essa amostra vai representar o todo. Pesquisas por população e pesquisas por amostragem. A pesquisa por população é o tipo de levantamento que obtém informações de todas as pessoas ou coisas de um grupo. Né? E a pesquisa por amostragem é o tipo de levantamento que obtém informações através de escolha aleatória por inferências estatísticas. A exemplo, pesquisas eleitorais e pesquisas de satisfação. Bom, o que é uma inferência? Para quem tiver dúvida, inferência é ato ou efeito de inferir, indução, conclusão, ilação. Experimento aleatório. O experimento aleatório está relacionado aos estudos da probabilidade que produz possíveis resultados, chamado de espaço amostral. Quando repetidas inúmeras vezes em processos semelhantes, possuem resultados imprevisíveis. Por exemplo, o lançamento de uma moeda resultará em ou cara ou coroa, e você não vai conseguir prever o que vai ser. Bom, a moeda pode estar viciada, mas em estatística você trabalha sempre com a equiprobabilidade, que é a mesma probabilidade de cara ou de coroa. Então, você não consegue prever. Amostragem aleatória simples. É aquela na qual todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de ser escolhido como elemento da amostra, onde os elementos da amostra são escolhidos por sorteio, quando os elementos da população estão identificados. Por exemplo, você vai pegar a amostra de detergente. Se todos são da mesma marca, se todos têm a mesma embalagem, o mesmo conteúdo, então, todos ali têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Né? Se você vai no supermercado e tem vários detergentes, e um deles é diferente, tem uma cor diferente, tem uma embalagem diferente, um tamanho diferente, aí ele já não tem a mesma probabilidade que os demais, certo? Então, quando você fala de amostragem aleatória simples, é porque todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma chance de serem escolhidos. Ou seja,
não existem vícios. Semelhantemente, novamente, a moeda. A mesma probabilidade de dar cara tem de dar coroa. Então, todos os produtos ali que você vai pegar uma amostra têm a mesma chance de serem escolhidos. Então, a ideia do sorteio. Método estatístico. Fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação. Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido. E agora entrando na parte de variável. Variável é qualquer característica associada a uma população. Bom, nós temos, grosso modo, 2 tipos de variáveis e cada uma delas tem 2 subtipos. Então, a classificação de uma variável. Você tem que a variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando a gente fala de qualitativa, a gente está falando de qualidade. E para falar de qualidade, a gente tem que nominar ou ordenar. Então, a qualitativa ela pode ser nominal ou ordinal. E quantitativa? Quando a gente fala de quantitativa, a gente está falando de quantidade, de números. Então, esses números, eles podem ser inteiros ou eles podem ser números que aceitam dízimas. Pode ser um número quebrado. Se a gente estiver falando de número que só aceita inteiro, é uma coisa discreta. Se os números aceitarem porção, parcela, parte do número, tipo 3,8, então agora já é uma coisa contínua. Mas vamos entender? Bom, a qualitativa nominal e ordinal e a quantitativa contínua e discreta. Qual a diferença entre elas? Bom, a qualitativa nominal, você vai dar um nome, sexo, masculino, feminino, cor dos olhos, verde, azuis. A ordinal, você vai falar de uma ordem, classe social, pobre, classe média, rico, grau de instrução, primeiro, segundo, terceiro grau. Se for a quantitativa você tem contínua, você aceita número quebrado, peso 87,2, altura 1,85 m, salário 3,8 salários mínimos, idade 48 anos e 10 meses, entendeu? E a discreta? A discreta não faz sentido você falar número quebrado. Como é que você vai dizer que você tem 3,2 filhos? Ou você tem nenhum filho, ou você tem 1, ou 2, ou 3, ou 4. A mesma coisa é número de carros, número de computadores. Se subentende que se o carro está plenamente funcionando, ou o computador, então você tem. Se falta qualquer coisa e o carro não funciona, ou o computador, então você não tem, tá bom? Vamos explicar melhor isso. As variáveis discretas, características mensuráveis que podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores e assim somente fazem sentido valores inteiros. Geralmente são resultado de contagens. Exemplo, número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia. As contínuas são características mensuráveis que assumem valores em uma escala contínua, na reta real, para as quais valores fracionais fazem sentido. Usualmente devem ser medidas através de algum instrumento, como, por exemplo, o peso, a balança, a altura, a régua, o tempo, o relógio, a pressão arterial, o aparelho específico, a idade, a certidão de nascimento ou carteira de identidade, Então, vamos agora ver alguns exercícios envolvendo o que nós acabamos de estudar. Classifique o tipo de variável para os itens abaixo. Marca de antitérmico preferido. Você vai ter que dar um nome, Então, nominal. Bom, como é nominal, é qualificação. Então, marca de antitérmico preferido, você vai ter aí qualitativa nominal. Grau de satisfação. Gente, quando tem a palavra grau, você já sabe que é ordinal. Então, grau de satisfação com produto alimentício. Vai dizer bom, ruim, péssimo. Então, ela é qualitativa ordinal. Peso de grãos exportados. Bom, o peso, ele aceita o número quebrado. Quantidade. Quantitativa, contínua. Renda familiar, mesma coisa. Grau de escolaridade, grau, olha o nome grau aí, qualitativa, qualitativa, ordinal. Número de computadores no laboratório de informática. Bom, então,
Quantitativa não pode ser número quebrado, discreta. Mas vamos ao passo a passo? Olha só. Marca de antitempo preferido. Você vai ter que dar um nome. Qualitativa nominal. Grau de satisfação com o produto alimentício. Você vai dizer bom, ruim, péssimo. Então, vai ser qualitativa ordinal. E peso de grãos exportados. É um número, que aceita número quebrado. Então, quantitativa contínua. Renda familiar, aceita número quebrado. Então, quantitativa contínua. Grau de escolaridade, grau, o nome já fala, né? Então, igual o grau de satisfação lá em cima, vai ser uma qualitativa ordinal. E, acabando aqui, número de computadores em um laboratório de informática. Quantidade, só que não aceita o número quebrado. Quantitativa, então, discreta. Beleza, concluído. Mais um exercício. Esse agora já de uma prova aí, envolvendo o assunto. Periodicamente, os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura esperados. Gente, peso aceita número quebrado, altura também. Conclusão, os dois envolvem números, então são quantitativas. E como os dois envolvem números quebrados, só pode ser quantitativa contínua. E a letra que dá certo aqui nesse exercício é a letra A. Então, vamos à resolução. Ambas contínuas. Beleza? Vamos lá, então. Continuar. Bom, é muito importante falar sobre variação percentual. Na matemática, o conceito de variação percentual é usado para descrever a relação entre um valor ou quantidade anterior e um valor ou quantidade posterior. De modo específico, a variação percentual expressa a diferença entre ambas as quantidades, na forma de uma porcentagem relativa ao primeiro valor. Em casos genéricos, nos quais V1 representa um valor anterior, ou inicial, e V2 representa o posterior final, a variação percentual pode ser encontrada através da equação diferença entre os valores finais iniciais dividida pelo inicial vezes 100%. Observe que essa quantidade é expressa em forma de porcentagem. Então vamos a um exemplo. Consideremos que um par de calças anteriormente vendido a R$50 está sendo vendido a 30. Nesse exemplo, 50 representa o nosso valor inicial e 30 o valor final. A conta que se faz é final, reparem na tela, o mouse mexendo, é final menos inicial dividido pelo inicial vezes 100%. Então você pega 30 menos 50, vai dar menos 20. Divide pelo inicial que é 50, ficou menos 0,40. Ao multiplicar por 100%, você vai ter menos 40%. Esse menos é só para dizer que houve uma variação em que o valor final é menor do que o inicial. Então essa resposta significa que o preço de R$30 pelo par de calças é 40% inferior ao preço inicial de 50. Em outras palavras, houve 40% de desconto. Observe que uma resposta positiva para o percentual final implicaria em um aumento no valor de sua variável. Por exemplo, se a nossa resposta final fosse igual a 40% em vez de menos 40%, isso significaria que o novo preço do par de calças passaria a ser R$70, ou seja, 40% a mais que o preço inicial de 50. Afinal de contas, 40% de 50 é esse 20 aí. Então, esse 20 aí, para menos, fica 30 e para mais fica 70. Beleza? E agora mais um exercício envolvendo o que nós estudamos. Um exercício também de provas aí, de concurso público envolvendo estatística. Abaixo temos as ocorrências policiais registradas pela 34ª Região de Polícia Militar, 34 RPM, nos meses de janeiro a fevereiro de 2015. Então, olhando aí para esse gráfico, repare o mouse mexendo aqui, você tem a localidade de 1 a 6, em janeiro 630 ocorrências, em fevereiro 580.
que você tem? De janeiro para fevereiro aqui, na ocorrência 1, você teve de 40 para 60 um aumento. Depois no 2, uma diminuição. No 3, um aumento. No 4, um aumento. No 5, uma diminuição. E no 6, um aumento. Então, a forma como nós vamos trabalhar esse primeiro exercício aqui, uma forma dinâmica, é o seguinte. Como de 40 para 60 houve um aumento, então você vai ter um sinal de mais na hora de fazer a conta, né? Porque se teve um aumento. De 90 para 20 vai ser um sinal de menos. O que significa? 40 mais o aumento percentual em cima de 40 resultou em 60. E aqui o 90 menos a diminuição percentual relativa a 90 resultou em 20. Né? Aí vamos ver a pergunta que o exercício faz. As localidades da 34ª RPM que apresentam maior e menor variação percentual em porcentagem no registro de ocorrência no período em estudo foram respectivamente. Então veja bem, a tabela aí para a gente continuar analisando. Como que nós vamos analisar então a localidade 1? Bom, então, localidade 1, 40, mais o percentual relativo a 40 resultou em 60. Como é que eu escrevi isso, professor? Assim, ó, 40 mais 40x é igual a 60. Então, 40 é o que você tinha. Mas o percentual x relativo a 40, a gente escreve como isso. 40x resultou em 60. Bom, quando você isolar o 40x, né, deixar ele sozinho, 60, esse 40 vem para o outro lado subtraindo, né? 60 menos 40 resultou em 20. Como é que você faz essa conta agora? Você vai isolar o x de novo. X vai ser igual a 20 dividido por 40. Quando você pegar x, dividir por 40, e multiplicar por 100%, você vai encontrar 50%. Ok. Como é que nós vamos fazer a localidade 2? A 2 diminuiu, foi? Então vai ser 90 menos 90x, resultando em 20. Olha lá, 90 menos 90x, resultando em 20. Né? Bom, então você vai isolar o menos 90x, está aqui, e aí você vai pegar esse 90 e vai passar para o outro lado. Ele vem subtraindo, então 20 menos 90, resultou em menos 70. E para chegar ao resultado, você isola o x novamente, né? Aqui você, em ambos os casos, você isolou o elemento que continha x. Agora você vai isolar o x direto, que é deixar ele sozinho. Então, menos 90 vai passar dividindo o menos 70. Esse menos com menos vai dar o resultado mais. Quando você pegar 70, dividir por 90 e multiplicar por 100%, você vai encontrar 77,78%. Então, agora a localidade 3. Aumentou, então é mais. 30 mais 30x igual a 50. Isolo 30x. 50 menos 30 aqui deu 20. Como é que vai ficar o x? O x vai ser 20 dividido por 30 vezes 100%. Quando você fizer essa conta aí, você vai encontrar 66,67%. Localidade 4. Aumentou, né? Então é mais. Então vai ser 100 mais 100x igual a 110. Isolo 100x. O 100 vem subtraindo. 110 menos 100, 10. Quando você pegar 10 e dividir por 100 e multiplicar por 100%, você vai encontrar 10%. Localidade 5. Diminuiu. Então vai ser 300 menos 300x igual a 240. Você vai isolar aqui o menos 300x. O 300 vem para o outro lado subtraindo. 240 menos 300 menos 60. Bom, agora para isolar o x, você vai passar o menos 300 dividindo aqui, ó, o menos 60. O menos com menos vai dar mais. 60 dividido por 300, multiplicado por 100%, você vai encontrar 20%. Finalmente, aqui a localidade 6. De 70 para 100 aumentou, então vai ser 70 mais 70x igual a 100. Isolo 70x. Esse 70 vem para o outro lado subtraindo. 100 menos 70 dá 30. Agora você vai isolar o x. 30 dividido por 70 vezes 100%, você vai encontrar aí 42,86%. Bom, o local que teve maior variação percentual foi aqui, ó, 77,78%. E o local que teve menor variação percentual foi aqui, ó, 10%. Portanto, maior foi a localidade 2 e menor foi a localidade 4, resultando na letra D. E desta forma, a gente segue adiante.
Vamos lá então. Mais um exercício. O gráfico abaixo evidencia a evolução de denúncias feitas junto ao Disque Denúncias 181 em determinada localidade nos meses de janeiro e agosto de 2016. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? Relativo a drogas, né? De 40 a 48 aqui você aumentou. Repare aqui, janeiro é o mais escuro, agosto é o menos escuro, tá? Então, relativo a drogas, de 40 para 48, ou seja, de janeiro para agosto, houve um aumento. Encontro de cativeiro, diminuiu. Encontro de cadáver, aumentou. Violência doméstica, não houve variação percentual. Abuso sexual, diminuiu. É correto afirmar que a denúncia que apresentou a maior variação percentual, considerando os períodos apresentados, foi... Bom, então nós vamos ter que analisar de 40 para 48, de 12 para 8, de 20 para 23. Essa aqui a gente não precisa analisar, porque de 1 para 1 não houve variação percentual. E de 18 para 16 aqui no abuso sexual. Então vamos lá, passo a passo, devagarzinho. Mais uma vez o gráfico aí, agora ampliado, para a gente observar ele com detalhes. Como que você faz relativo a drogas? Bom, então vamos pensar. De 40 para 48, né? Você teve uma variação aí, se você pega final menos inicial, que dá 8, certo? Você pega 48 menos 40, dá 8. 8 em 40, né? Porque a variação percentual é o final menos inicial, né? Certo? Dividido pelo inicial. Então, você teve 0,20. Quando você multiplica por 100%, você tem 20%. Por que a gente colocou aumento? Primeiro que o gráfico mostra aumento, né? E depois porque o sinal é positivo, certo? Bom, vamos fazer a mesma coisa agora para o encontro de cativeiro. De 12 para 8, você diminuiu, não foi? Quantas unidades? 4. Então, de 12 para 8 é 8 menos 12, deu menos 4. Dividido por 12, dá menos 0,33. Multiplicado por 100%, dá menos 33%. Bom, redução. Por que é redução? Por causa do sinal negativo. Mas, se você olhar no gráfico, fica nítido que diminuiu mesmo, certo? Continua, então. Agora, encontro de cadáver. De 20 para 23. Então, 3 foi a variação. Dividido por 20, 0,15, vezes 100%, 15%. Violência doméstica, variação inexistente. Abuso sexual. De 18 para 16 diminuiu 2 unidades, então menos 2. Dividido por 18, dá menos 0,11, que multiplicado por 100% dá menos 11%. Então, qual é a resposta para o nosso exercício? Eis que o local em que nós tivemos a maior variação percentual foi essa localidade aqui, ó, de menos 33%, ou simplesmente 33% em valor absoluto, né? Que dá a letra B, ok? Exercício concluído. E mais detalhes a gente vai estudar nos próximos encontros. Aguardem. Grande abraço.